Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Conceda-nos a bênção de podermos agora meditar na tua palavra. Tudo aquilo que possa atrapalhar essa transmissão está expulso em nome de Jesus. Ajuda-nos pelo teu Espírito, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa expressão é extremamente forte. Essa expressão merece a nossa consideração para analisarmos com cuidado. Sendo nós ainda pecadores, então é preciso entender bem o que é o pecador. A grosso modo, de uma forma simples, o pecador é aquele que tem a natureza pecadora. Pecador é aquele que tem o pecado dentro dele, por isso que ele é chamado de pecador. Adão não era um pecador. Adão, quando foi criado, foi soprado em suas narinas o fôlego de vida e todo o corpo criado pelo próprio Deus começou a funcionar e Adão foi cheio da glória de Deus. Deus tinha comunhão com Adão. Mas quando o pecado entra em Adão, o coração de Adão endurece. Ele fica entenebrecido no entendimento. Ele fica separado da vida de Deus e a forma clara de entendermos isso é que Deus expulsou Adão do jardim do Éden. Vamos lembrar disso? É importante, né? Gênesis no capítulo 3. Aqui está como que, então, Adão, como é que Deus falou com isso? Primeiro, aqui no versículo 11, e Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Interessante, né? Como é que a expressão do pecado, ela já começa muito clara aqui, né? Adão, ele não assumiu a responsabilidade pelo erro, ele colocou a culpa em Deus e na mulher. E depois, a mulher, e disse Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A mulher também não assumiu a responsabilidade de ter, poderia ter dito: Eu te desobedeci, Senhor. Eu não acreditei na tua palavra. Não. Ela falou: Foi a serpente que me enganou. E aí? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Houve um sacrifício lá no Jardim do Éden, e eu sempre gosto de lembrar, para mim, claro, que foi um cordeiro que foi sacrificado e eles ficaram revestidos daquela pele de cordeiro. Então disse o Senhor: Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja o que aconteceu então. O pecado, quando entra dentro do homem, o homem fica separado de Deus. E Jesus veio, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado, quando entra dentro do homem, faz com que o homem se torne maligno, maldito. Ele está amaldiçoado pelo pecado. O pecado é a fonte de todo mal, é a fonte de toda doença, é a fonte de tudo aquilo que não é Deus. Todo mal, todo mal, porque Deus é bom, todo mal é o pecado. É uma fonte geradora que está dentro do homem. Jesus, quando Jesus foi enviado pelo próprio Deus, foi com um propósito claro, único e objetivo, explicado, anunciado, profetizado em toda a Bíblia. Jesus veio para salvar o homem dessa condição. E qual é a condição? O homem condenado por causa do pecado tem o de seu destino ao tormento eterno. Eu explico. No primeiro momento é o inferno, mas depois do grande dia é o lago de fogo. E são situações eternas, que não se muda. A única forma de mudar isto é nascendo de novo. Por que não se muda? Porque Jesus deixou claro aqui em João, no capítulo 3, ele deixa bem claro isso no versículo 18, para sermos breves. Opa, João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É preciso crer em Jesus para deixar de estar condenado. É preciso estar em Cristo para estar livre da condenação. Por isso que ele enviou Jesus com o objetivo de nos salvar pelo novo nascimento. O pecador com essa natureza terrena, maligna, diabólica, ele não tem como ser consertado. O homem não pode ser arrumado, ele não pode ser restaurado no sentido de, quando a gente fala de restauração, eu lembro sempre, por exemplo, de uma casa que ela foi feita toda a estrutura dela, e ao
passar dos anos, ela pode ficar bem feia, com infiltrações, com rachaduras. E uma restauração de uma casa é você tirar toda a parte de fora, toda a casca toda e refazer tudo de novo e vai ficar muito bonito. Mas a estrutura, ela continua sendo a mesma. Deus não faz isso. O que Deus faz é fazer nascer de novo. Ele destrói para reconstruir. O velho homem precisa morrer, precisa ser destruído o pecado, para renascer, para ser reerguido um novo homem, uma nova criatura que vai andar em novidade de vida. Tudo se faz novo, não fica nada. E é interessante isso, quando a gente lembra do oleiro, né? Deus ele tem que fazer tudo novo. E em Jeremias, no capítulo 18, olha que bonito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. E aqui eu entendo assim. Olha que bonito isso, como a gente pode pensar assim. O que é a casa do oleiro? Eu entendo que se faz uma simbologia para a igreja, para o corpo de Cristo, para todos aqueles que foram regenerados, todos que nasceram de novo, que já foram quebrados e refeitos em Cristo, quando se reúnem, estão ali com um propósito único: pregar o Evangelho. Então, ir à casa do oleiro é ir aonde há a pregação do Evangelho. E não há lugar melhor para você ir do que a igreja, que é o corpo de Cristo, onde tem pessoas reunidas para pregar o Evangelho, que estão dando testemunho dele. E ali é que fala então do novo nascimento, que o que é novo nascimento? É Jesus, quando nos atraiu no corpo dele, quando nós fomos crucificados, mortos e sepultados, quebrou o vaso. A palavra de Deus diz que nós somos pó, nós somos barro. E o Senhor então faz quebrar esse vaso velho, para fazer um novo vaso. O novo vaso é aquele homem que creu que foi ressuscitado juntamente com Cristo. Então ele creu que ele foi atraído, ele morreu e quebrou o velho homem. Mas Deus refez um novo homem. Do novo, tudo se faz novo. Então veja a simbologia, como é que é bonito disso. E ele faz isso sendo nós ainda pecadores, sendo nós o pior do pior do pior, a escória, o esterco, o nada. Ele faz isto. Então felizes aqueles que reconhecem o que são fora de Cristo. Oh, meus irmãos, como é bom a gente lembrar disso sempre, sabe? Lembrar o que o Senhor fez por nós, que milagre glorioso de ter nos dado uma nova vida, ter nos feito nascer de novo. Que coisa extraordinária que é isso. Porque realmente aquilo que éramos, meu Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, porque às vezes é difícil para uma pessoa acreditar naquilo que ela própria é, segundo o que Deus diz que ela é. Existe uma barreira, às vezes, muito grande, né? Das pessoas serem convencidas daquilo que são. Por exemplo, há um texto tão forte, aqui em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10, olha só, como está escrito: Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Às vezes existem pessoas que já travam aí. Como que não há justo? Oh, eu conheço muitas pessoas justas, honestas, corretas. Como que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus? Eu vejo todas as pessoas buscando a Deus. E aí ainda continua: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Veja, Deus, ele nesse sentido, ele é muito duro para dizer a realidade, a verdade à raça humana. Vocês são inúteis. Vocês são inúteis. Vocês se extraviaram. Vocês deixaram o caminho do Senhor por causa do pecado, está falando de Adão e toda a raça adâmica, e se extraviaram. Vai falar que o nosso falar, ou o falar daquele que está fora de Cristo, se ter cuidado para colocar as palavras, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Tem veneno de serpente mortal na língua. A boca está cheia de maldição e amargura. Essa é o retrato do ser humano fora de Cristo. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então veja, que situação terrível. Me perdoem hoje, mas o Senhor está sempre trazendo a lucidez para a gente. Por exemplo, o Isaías,
no capítulo 1, versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, nem espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E ainda vai falar sobre uma coisa, ó, a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram e em vossa presença está como devastada numa subversão de estranhos. E quando eu leio isso, é claro que existe um contexto aqui, quando realmente isto visivelmente para o povo de Israel estava sofrendo ali. Mas isso numa realidade espiritual, veja, é a terra. A terra hoje, como é que ela está? A terra está assolada. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8 que a criação geme. Eu estava lendo antes de os amados entrarem. Romanos 8 aqui fala que a criação geme. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então nós vivemos num mundo assolado. Mas glórias a Deus pelo milagre do novo nascimento. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele deu prova de amor, sendo nós ainda pecadores, e ele nos transformou de pecadores em santos. E agora, como novas criaturas, nós vivemos nessa terra que está com dores de parto. Não só ela, a continuação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, ou que nascemos de novo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Veja, nós sofremos ainda a consequência do que é o pecado na humanidade. Louvado seja Deus que o pecado não está em nós mais, mas a consequência do pecado na matéria e naquilo que acontece na terra, ainda nós sofremos. O nosso corpo, ele é extremamente frágil, fragilizado por causa do pecado, mas agora, glórias a Deus, que nós temos a força que vem do Senhor até para nos dar saúde física. Como é que o Senhor nos dá saúde física? Olha que interessante pensarmos assim. Como é que o Senhor nos dá saúde física hoje? Porque está escrito claramente que ele nos dá. E eu quero citar aqui 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Veja se não está. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então veja, eu já entendo aqui que a nossa consciência de que não somos nós quem vivemos, Cristo é que vive em nós, constantemente, abundantemente, isso traz a força do Senhor para o nosso corpo. E tem outra questão que aqui no versículo 16 ainda fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então há uma força tremenda do Senhor em nós, porque Ele que nos dá força até para o nosso físico aqui. O coração alegre, Provérbios 17, 22. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Veja como é que a gente tem que viver, sempre buscando a alegria, dando glórias, todas as coisas cooperam para o bem. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Vai dando glórias a Deus todos os dias, que um coração alegre é bom remédio. E outro texto que fala aqui em Provérbios, olha só como é que é poderoso. A confiança no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. A confiança no Senhor. O reconhecimento do seu poder. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, confiar no Senhor, reconhecer o poder do Senhor e não ser sábio aos nossos próprios olhos, mas confiar no sábio, temer ao Senhor e sempre se apartar do mal. Todas essas ações, essas práticas, o que que resulta? Isso será saúde para o teu âmago, medula para os teus ossos. E eu creio nisso aqui de uma forma bastante clara. Ou seja, que isso é literal, tá? É a visão que Deus me dá. Eu quero colocar aqui, vamos ver a Bíblia viva para ver como é que é. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Obrigado. Obrigado. Então veja, neste mundo mal, nós também gememos em nós mesmos, conforme lemos lá em Romanos, esperando a adoção com a redenção do nosso corpo, mas enquanto estivermos aqui, temos todos os recursos para termos saúde, para termos a graça e a força do Senhor sobre nossas vidas. Mesmo que enfrentemos momentos sem saúde, nós precisamos lembrar de dar glórias a Ele. Vamos dar glórias a Ele. A saúde é sempre muito positivo, né?
no sentido da gente falar: "Graças a Deus, o Senhor tem me abençoado com saúde, amém". E quando a doença vier? Alguns são acometidos por isso, e não estamos livres disso. E agora? O Senhor continua cuidando de mim. O Senhor é minha força, é a minha fortaleza. Eu vou agradecer a Ele até por pela doença, porque eu sei que uma hora isto vai acabar. E para a gente encerrar, acaba, e a gente tem que lembrar sempre desse texto que ajuda a nossa. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante. Olha, eu não tinha lido ainda da Bíblia Viva, hein? Aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Isso aqui é um alento para nós. Isso aqui é uma forma da gente poder ser revigorado a cada dia. Tudo que passamos aqui, quando examinamos profundamente a nossa consciência, vamos reconhecer mesmo. Tudo que eu passei aqui é insignificante em comparação com a realidade futura da vida eterna, da glória junto do Senhor, porque lá as lágrimas serão enxugadas. Lá não haverá dor, não haverá doença, não haverá nada que contamine. Lá não haverá tristeza, nem noite há. Não precisa nem descansar o corpo. Lá é glória. É glória, é glória. Lá é o ápice de tudo que é o do melhor. Eu entendo que o que Adão tinha de glória, de força, de energia e de adoração ao Senhor, isso então agora, na eternidade, aponta para uma vida de extrema adoração, vigor espiritual, físico, mental e em todos os sentidos. Eu quero isso, você quer isso, e por isso que nós queremos, e é por isso que nós decidimos, entregamos nossa vida ao Senhor, e eu convido a vocês para que a gente vá dando glórias até a volta dele. Daqui a pouquinho ele chega. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Boa semana!